Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que está sendo muito discutido nos últimos dias, que é a história do dólar, para onde ele vai, o que está causando essa super alta da moeda, né? Muita gente falando já em crise, né? Crise cambial e tudo mais. E eu vou aqui comentar uma coisa muito importante que boa parte das pessoas sequer sabe que existe e que, na minha opinião, está sendo um dos grandes catalisadores desse movimento no dólar que vem acontecendo, não é de hoje, nos últimos 2 anos especialmente, tá bom? Então fica aí, não perde essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o mecanismo do mercado que você provavelmente não conhece e compartilha com seus amigos que querem saber do assunto, tá bom? É muito provável que você já saiba que o dólar está batendo 4,40, o valor mais alto nominal dele na história, e tem muita gente comentando dos motivos, dos porquês que isso está acontecendo, muitos inclusive já falando em crise cambial, em que o Brasil vai ter problemas de balança e tudo mais, mas pouca gente de fato está entendendo o principal motivo do porquê essa situação anda ocorrendo, com o dólar subindo fortemente, especialmente aqueles que intrinsecamente sempre acreditaram naquela máxima que dizia: o dólar, quando o Brasil estiver muito forte, o dólar vai cair, quando a Bovespa estiver subindo, o dólar vai cair. E nos últimos 3 anos, especialmente desde fevereiro de 2017, o dólar não para de subir, a Bovespa também não para de subir e, de forma geral, as contas brasileiras nunca estiveram tão bem. Tanto que passou as reformas da Previdência, né? Muitas outras reformas ainda estão no horizonte de passar. Ou seja, a tese era, não tinha por que o dólar estar subindo demais, não é mesmo? E se eu disser para você que tem um motivo muito importante do porquê que o dólar não para de subir? Como você bem deve saber, o Brasil é um país que paga historicamente uma taxa de juros muito alta na média mundial para financiamento da sua dívida, a chamada taxa Selic, frente especialmente ao risco de fato. Por que eu digo isso? O Brasil, o último calote que ele deu de dívida foi em 1987, logo depois do processo de redemocratização. Ou seja, nos últimos 33 anos, o Brasil pagou taxas altíssimas para todo mundo e nunca deixou de pagar a dívida. Frente ao cenário mundial, isso é uma taxa de risco-retorno, uma relação de risco-retorno muito alta. Sabendo disso, é muito bom lembrar que não sou só eu e você que adoramos uma renda fixa que pague muito. Todo mundo gosta disso, no mundo inteiro. Mas existe um certo fluxo de capital, que eu vou falar mais para frente, que é basicamente um capital especulativo, apátrida, que ele basicamente não está nem aqui nem ali, ele está transitoriamente em um lugar e depois parte para outro. E esse dinheiro, ele quer basicamente remuneração, ele quer um lugar que tem um risco menor do que a taxa de juros cobrada de fato está precificando, ou seja, países ou empresas ou locais que estejam pagando pela sua dívida taxas de juros acima do que de fato o risco intrínseco precificado naquela dívida. Inclusive, existe um nome para esse tipo de capital, para esse tipo de operação financeira de investimento, chama carry trade, que nada mais é do que um fluxo de capital apátrida que hoje está aqui, mas se amanhã decidir estará em outro lugar integralmente, buscando o tempo inteiro arbitrar essas distorções entre países, empresas ou locais que estão pagando taxas de juros potencialmente muito maiores do que o risco de fato embutido. O Brasil, como historicamente paga taxas de juros muito altas e por ter nos últimos 33 anos, como eu falei, um histórico muito pequeno de calotes, ele é alvo fácil, porque ele basicamente esses últimos 33 anos pagou tudo que ele prometeu de juros, porque nunca mais teve calote de dívida. De fato mudou, especialmente de fevereiro de 2017 para cá. Como vocês bem lembram, desde a época da Dilma, lá o juro foi a 14% ao ano, todo mundo recebendo 1% no seu CDB ou coisa do tipo, mas absolutamente instável economicamente o país. Depois de todo aquele turbilhão que todo mundo sabe que aconteceu, houve uma mudança de percepção estrutural nas questões da economia. Ou seja, o mercado começou a precificar que a queda de juros que claramente começou a acontecer teria a chance de ser estrutural, ou seja,
não mais facilmente retornaríamos ao antigo patamar de juros muito alto, tanto que de lá para cá chegamos agora a Selic de 4,25, a menor da história. O principal fator que altera a dinâmica das cotações de dólar é o seguinte: principalmente a partir do meio de 2018, muitos títulos vão vencendo, porque todo título de dívida pública tem um vencimento. E esses títulos foram emitidos pagando 10, 12, 14, 16% ao ano. Só que, desde 2017, começou a cair a taxa de juros que remunera. Ou seja, eu e você e esses fluxos de capitais internacionais que ganhavam 14% ao ano, coisa assim, começaram a ter que pegar títulos que estavam começando a remunerar a 10, 8, até menos, especialmente nos últimos tempos. Ou seja, esse pessoal, incluindo eu e você, mas principalmente os gigantes desse mercado, começaram a não mais querer pegar esses títulos de dívida. Ou seja, inclusive no mesmo período, a Bolsa começou a subir loucamente, não parou até agora. Por quê? Ao invés de eu pegar dinheiro e colocar em renda fixa, eu pego parte dele e não mais coloco em renda fixa. Eu vou querer remunerar ele melhor em outros lugares. Se coloque no lugar de fundos, de capitais, que são basicamente apátridas. Eles não querem risco. O que eles fazem? Eles começam a sair do Brasil. Mas sair quanto, Maurício? É que o Brasil é um país com dívida na casa dos trilhões de reais. Todo santo ano existem centenas de bilhões de reais de dívidas vencendo. E, historicamente, essa dívida era rolada. Nesse novo cenário, muitas dessas dívidas não são mais roladas. O Brasil, basicamente, começa a expulsar boa parte desse capital que quer meramente remunerar o seu capital sem produzir nada. O que acontece com o dólar? Esse dinheiro que está em reais vencendo tem que ser transformado em dólar para sair. Isso causa uma pressão no dólar muito forte e ela é durante um período muito longo. Não à toa a bolsa não para de subir, mas o dólar também não para de subir por causa disso. Vocês querem um número? Dá uma olhada nessa tabela que mostra o calendário de vencimentos de títulos públicos pelo Banco Central pelos próximos 2 anos. Até o final do ano que vem serão 873 bilhões de reais que vão vencer de dívida que foi emitida entre 10% ou mais. Esse pessoal, uma parte vai renovar, porque muitos deles somos nós também, vão pegar outros títulos públicos. Outra parte vai sair da renda fixa no Brasil e investir em outras formas dentro do Brasil, mercado acionário, fundos imobiliários e até mesmo investimento em produtivo, indústria ou coisa do tipo. Mas uma boa parte disso é dinheiro especulativo por natureza e vai embora. Vai se transformar em dólar e vai embora, não volta mais, a não ser que haja um novo colapso. Ou seja, nesse cenário, o dólar vai continuar pressionado durante os próximos 2 anos. Se vai a 5, se vai a 4, eu não estou fazendo previsão nenhuma. Eu estou só mostrando a evidência do porquê que o dólar não para de subir. A pressão de saída é muito forte há 3 anos. Muito forte. Ou seja, isso agora é transitório. Porque o Brasil estruturalmente agora está muito mais forte. Os juros não têm, a não ser que haja um novo colapso mundial, nenhuma perspectiva de voltar aos antigos patamares. Ou seja, esse carry trade não tende a retornar com a mesma força em nenhum horizonte plausível agora. Quero que fique como lição para vocês que me seguem, porque eu não sou daqueles que criam post só para vocês ficarem me olhando todo dia. Eu quero que toda informação que eu passe seja relevante para vocês. A situação do dólar ela é transitória. O Banco Central, eu acho que está correto de não intervir, porque se ele tivesse entrado na forma de intervenção nos últimos 3 anos, teria secado o gelo, porque esse dinheiro que está indo embora, ele vai embora de qualquer forma. E outro, o Brasil é um país exportador.
Para o bem ou para o mal, a Vale, a JBS, a fibra de papel são exportadores e, nesse sentido, o dólar alto, inclusive, aumenta a competitividade dessas indústrias fora. Lembrem-se sempre, troquem sempre fatores estruturalmente fracos por fatores estruturalmente fortes. A saída de carry trade não há o que se fazer, graças a Deus, porque eu prefiro que o dinheiro que venha, quando vier, seja estruturalmente produtivos. E é bom lembrar também, o Brasil, boa parte da dívida pública brasileira, ela é referenciada em reais, ou seja, como alguns outros países, como a Argentina, por exemplo, onde grande parte da dívida deles é em dólar e que, portanto, qualquer alteração na política cambial ou no valor da cotação do dólar afeta diretamente o país, o Brasil nem isso tem. A nossa dívida é lastreada em real, o que cria flexibilidade enorme na administração dessa dívida, tá bom? Pessoal, muito bom lembrar. O meu papel aqui não é de evangelizar, de convencer ninguém, é mostrar para muitos de vocês que eu sei que não tem informação sobre muitos dos mecanismos de fluxos cambiais do sistema financeiro e te dar informação sobre isso. Eu faço questão de tudo que eu falo aqui seja, primeiro, a minha opinião, não é nenhum motivo de você acreditar, mas é no mínimo de você ter uma pulguinha atrás da orelha e toda vez que alguém vier falar sobre esses assuntos, você fala, opa, eu já ouvi alguma coisa sobre isso e, portanto, você mesmo cria a sua opinião, tá bom? Pessoal, como sempre, muito obrigado. Eu sei que ficou grande pra caramba aqui a aula, mas espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, indica meu perfil, ajuda nós, tá bom? Ótima noite para vocês, pessoal.